Transformando derrotas em lições, o guia definitivo. Talvez você já tenha ouvido a expressão, você tem que pegar a derrota e transformar em lição, pegar o erro e transformar em lição. Não existe erros, não existe derrotas, só existe aprendizados. Essas são frases lindas pra gente ler em para-choque de caminhão. Mas será que isso é, na verdade, na vida real isso é assim? Será que realmente a gente consegue transformar uma derrota, uma decepção, um abandono, uma traição, uma demissão, uma falência, uma quebra, um acidente, uma perda de uma pessoa querida? Será que a gente realmente consegue transformar algo assim da nossa vida em uma lição? E se a gente consegue, como que na prática eu posso fazer isso? É isso que a gente vai cobrir e vai falar nesse vídeo, baseado em técnicas para você aprender de uma vez por todas se pode, se existe esse negócio de transformar a derrota em lição e como fazer. Eu sou Jerônimo Temer, eu sou coach especialista em produtividade e neurociência. Então vamos lá, olha só, talvez você conheça, já tenha visto algum vídeo meu ou alguma coisa, e talvez você conheça esse Jerônimo, esse cara que é um coach extremamente reconhecido no Brasil, autor best-seller de 3 livros, né? Já escrevi 3 livros na área de produtividade e desenvolvimento pessoal. Talvez você conheça esse Jerônimo, mas talvez o Jerônimo que você não conhece é o Jerônimo que mais de uma vez se quebrou no passado, né? Eu tive uma torteria em Brasília, Eu era tão ruim em ter negócio que, só para você ter uma ideia, eu fazia uma torta, a gente vendia uma torta na torteria. A torta, se vendesse todas as fatias e nunca vendia, sobrava 1, 2, a gente teria prejuízo, porque eu não sabia fazer a conta de quanto eu gastava na torta para saber o preço que eu tinha que cobrar por ela, na fatia da torta. E aí a gente fala assim, rapaz, mas tá vendendo e tá dando prejuízo, porque o preço da torta tava mais barato do que eu gastava para fazer a própria torta. Você vê o quanto era ruim em fazer negócio. Então eu tive uma torteria que eu acabei vendendo, mas vendi, sei lá, 1/3 do preço que eu gastei. Eu montei uma locadora de vídeo. Você sabia que eu tive uma locadora de vídeo? Eu tive uma locadora de vídeo numa fase, olha que louco, né? Eu amava ver filme, né? E a gente via muitos nossos filmes, a gente pegava muitos filmes numa locadora chamada Blockbuster. Você lembra dessa locadora? Blockbuster, nem sei se escreve assim, acho que escreve. Locadora Blockbuster. E aí o que aconteceu? As locadoras Blockbusters, elas começaram a fechar e vendiam seus pontos para Americanas. Você lembra dessa fase? Você pegou Americanas Express, né? Vieram as Americanas Express. E aí eles começaram a trocar pelas Americanas, né, Jerônimo? Você entendeu? E aí o que aconteceu? Como a Blockbuster deixou de ser uma loja e se transformou numa prateleira no fundo da Americanas Express. Então o que eles começaram a fazer? Vender muito vídeo. E o que eu, com a minha cabeça genial, pensei, bom, se eles estão vendendo vídeo, vou aproveitar essa oportunidade e comprar os vídeos baratos e montar o quê? O que eu montei? A minha locadora. Eu falei, claro, vou aproveitar esse momento, todo mundo vendendo filme praticamente de graça, vou montar a minha locadora. Nenhum momento passou pela minha cabeça assim, será que a Blockbuster está fechando porque o mercado está acabando? Nunca passou isso pela minha cabeça. Na minha cabeça, olha que oportunidade que eu tô tendo. E montamos uma locadora, eu e a Paty, minha mulher. A gente montou, foi a primeira vez que a gente foi sócios no negócio, a torteria não foi com a Paty. Montamos uma locadora. Adivinha? Cara, as pessoas entravam na locadora, eu lembro como se fosse hoje. O cara entrou, é um rapaz, entrou na locadora e perguntou assim, já saiu a temporada tal de Lost? Lost era uma série na época que bombava, foram 10 temporadas, uma parada numa ilha e tal. Já saiu acho que era a 10ª temporada, ou a 9ª temporada, já saiu a tal temporada de Lost? E a gente falou, já, todo feliz, né? Vamos locar finalmente um filme. Saiu sim, tá tudo ali na prateleira, ó. Ele, tá bom, obrigado. E foi embora. Eu fiquei curioso, locadora, praticamente ninguém alugava nada. Aí eu falei, cara, o rapaz foi embora, né? Saiu da locadora e tal, foi embora. Eu fui atrás dele, falei, cara, vem cá, me diz uma coisa. Você não vai querer? Tá aí, você perguntou se tinha. Eu queria aprender com aquilo, né? E ele virou e falou assim, não, só queria saber se tinha para eu poder baixar no torrent. A locadora que eu fundei, ela não virou locadora de vídeo, ela virou prateleira para saber se já tinha no torrent. Era erro pra caramba. Tive site de direito, podcast de direito, fundei uma rádio que nunca ganhei R$1, botei dinheiro pra caramba, nunca ganhei R$1 com ela, até que deu certo como coach. Até que como coach eu montei um negócio, eu sou coach, você sabe disso, e como coach eu montei um negócio que funcionou, que deu certo, né? Um negócio que fez eu largar, primeiro
me deu um dinheiro extra muito bom como coach, eu fazia um dinheiro bom como renda extra. Né? Aí comprei o meu primeiro MacBook, comprei o MacBook com o dinheiro do coaching e fui juntando aquele dinheiro ali, tal, né? Era o MacBook White na época, acho que nem vende mais. Aí comprei, fui crescendo, daqui a pouco eu fazia mais dinheiro, né? Devagarinho, eu tinha minha atividade principal, a atividade como coach ela era pequenininha, mas me dava uma renda extra, porque eu vivia daqui, né? E aí foi crescendo, devagarinho, isso foi crescendo, e a atividade como coach, daqui a pouco, já estava dando mais dinheiro, eu fazia mais dinheiro como coach, mais realizado, mais feliz do que eu fazia no meu emprego tradicional, principal, de segunda a sexta, 40 horas por semana. Eu fazia mais dinheiro lá. Então, não fazia mais sentido para mim eu permanecer como servidor público na época. Aí eu larguei meu emprego público para me dedicar integralmente ao meu negócio como coach. Porque o cara quando vira coach, de coach levado a sério, tá? Tô falando desses charlatanismos no mercado que existe, não. O coach levado a sério, praticado em multinacionais, praticado em diversas empresas pelo mundo afora, praticado em clubes de futebol, de Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Beleza, Jerônimo, mas até agora você não me respondeu se é possível ou se não é possível transformar derrotas em aprendizados, em lições que vão ser valiosíssimas. E eu posso afirmar com 200% de certeza que se você fizer da forma certa, eu vou te ensinar em 4 passos como você fazer isso. Sim, é possível você transformar derrotas em lições valiosíssimas que vão valer dinheiro para você no futuro, experiência, vivência, melhores casamentos, melhores estudos, mas você precisa seguir um passo a passo, uma linha lógica de 4 passos que eu vou te ensinar a partir de agora nesse vídeo. Então qual que é o primeiro? Beleza, Jerônimo, então eu já sei que eu posso e como que eu faço nos 4 passos? Bom, antes de eu te ensinar os 4 passos, eu queria te pedir que você curtisse esse vídeo, porque eu acho que você chegou até aqui e acabou esquecendo de curtir o vídeo até aqui. E eu acho que você está até aqui porque provavelmente está curtindo ele até aqui. Então aproveita para curtir o vídeo. E se você não for ainda assinante do canal, você não se tornou um Five ainda. O que é um Five? É o 5º membro da nossa família. Tem eu, Paty, Carol, João e você aí desse lado. É o Five. Né? Se você ainda não é um assinante do canal, se junte a esse mais de 1 milhão de Fives que são assinantes aqui do canal. Entendido isso, eu vou te falar quais são os 4 passos para você transformar derrotas, raivas, demissões, falências, abandonos, traições em verdadeiramente lições que vão te valer dinheiro, casamentos fora da média, relacionamentos fora da média no seu futuro. Bom, vamos falar do seu primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Olha para mim aqui. Em algum momento aconteceu uma derrota na sua vida. Aí derrota, de novo, alguma derrota da sua vida, uma demissão, uma falência, uma traição de um amigo, de um relacionamento, alguém te largou, você perdeu dinheiro, você investiu numa coisa errada, caiu na promessa de alguma coisa milagrosa que vai gerar 10% ao mês de rendimento, botou seu dinheiro lá, perdeu, pegou sua rescisão todinha do seu contrato de trabalho, montou um negócio, perdeu o dinheiro todinho, depois ainda teve que voltar devendo para a tua empresa, uma derrota. Então, qual é o primeiro passo? Você precisa olhar de frente para o problema. Só que tem uma pegadinha aqui que você precisa entender. Então, o primeiro ponto é, eu preciso delinear de forma clara, objetiva, sem medo, como adulto, não como criança, o que foi essa derrota. Só que tem uma pegadinha aqui. Normalmente, a maioria das pessoas, quando vai delinear a derrota, ela vai delinear a derrota cheia de julgamento. O estoicismo, talvez você saiba disso, eu sou uma pessoa estoica cristã, né? Então eu sigo para minha vida material, nesse plano material, o estoicismo, e no rumo da minha vida espiritual eu sigo o cristianismo, eu tenho Jesus como meu maior mentor, né? Tá no meu braço, soldado do Criador, eu não vi o mundo a passeio nas minhas tatuagens. Então, dentro do estoicismo, o que o estoicismo fala? Que tudo na vida presta atenção nisso, tá? Olha pra mim aqui, presta atenção nisso. Tudo na vida é neutro. É como se a vida fosse chuchu. Chuchu não tem gosto de nada, né? Chuchu tem gosto de quê? De carne moída quando você bota com carne moída. De camarão. Chuchu com camarão. Tem gosto de quê? Camarão. Chuchu com carne moída. Tem gosto de quê? Carne moída. Chuchu ao alho. Tem gosto de quê? De alho. Né? Então, o estoicismo diz que a vida é igual chuchu. Ela é neutra. Os acontecimentos, as suas derrotas na sua vida, elas são neutras. Não é o que acontece na minha vida que importa, é a interpretação que eu dou a ela
que importa. Ficou claro? Então, nesse primeiro passo, então não é eu ter perdido o emprego que importa, é a interpretação que eu dou a essa perda do emprego que importa. Então, beleza. Então, nesse primeiro passo, você precisa olhar de frente para a derrota que aconteceu na sua vida. Só que tem uma pegadinha aqui, vou repetir para você. Você não vai olhar para o julgamento da derrota. Você vai olhar para o fato. Delineia o fato. Qual é o fato? Eu investi 90 mil reais na época para montar uma locadora. Na época em que a locadora, não tem julgamento, na época em que as locadoras já estavam fechando, montei uma locadora e ninguém locava filme, as pessoas só iam na locadora para poder Lembro que meu sogro me falou, gente, vocês estão fazendo merda, mas eu estava tão iludido pela oportunidade de ter o meu próprio negócio que eu não ouvi o meu sogro. O nome disso é viés da confirmação. A gente, normalmente, quando a gente tem uma ideia fixa na nossa cabeça, a gente não quer ouvir a opinião do outro lado. A gente quer ouvir pessoas que confirmem a nossa opinião. A gente viu muito isso nas eleições, né? As pessoas tinham dois lados muito claros nessa eleição, né? E o lado de cá, o lado A, as pessoas que estavam muito cegas, elas não queriam ouvir o lado B. Elas só queriam ouvir pessoas do lado A que confirmavam o que ela pensava. E do lado B, as pessoas não queriam ouvir o outro lado, só queriam ouvir pessoas que confirmavam o que elas pensavam. O nome disso é viés da confirmação. Eu busco algo que confirma aquilo que eu quero. Então eu nunca ia ouvir meu sogro, né? Sogrão, um abraço pra você me disse, né? Se meu sogro mandar uma mensagem pra mim assim, eu te disse, é verdade, você me disse. Então eu vou fazer o que no primeiro passo? Delinear a derrota exclusivamente sobre fatos. Eu fui demitido um mês antes do Natal, agora fiquei sem dinheiro, não recebi sei lá o quê, papapá. Fato. Fulano, meu amigo, pegou dinheiro emprestado comigo, eu acreditei nele, ele não me devolveu, sumiu, me bloqueou. Fato. Esse é o primeiro passo. Delineie a derrota por fato e não por julgamento. Por quê? Porque se você começa a julgar desde agora, acabou o processo. Porque você vai focar o quê? Na autopunição. Eu fui um bosta, eu fui um inocente, eu fui um sei lá o quê, eu fui um traído, eu dei meu sangue, a empresa me jogou pra fora. Isso tudo é julgamento seu sobre você mesmo. Eu, como coach profissional que sou, né? Quando eu treino meus alunos, como eu formo uma turma de coaches, agora de manhã eu recebi uma mensagem de um cardiologista integrativo de Portugal, querendo fazer a nossa formação de coach para levar mais resultado para os pacientes dele, né? E quando ele me procurou no direct, esse cardiologista de Portugal, falou, Jerônimo, eu queria gerar mais resultado para os meus clientes. Quando a gente ajuda nossos clientes, pacientes, né, no caso do coach cliente, do médico paciente, a ter mais resultado, a gente faz isso sem julgamento. Se eu julgar, eu não estou sendo um bom coach de coach levado a sério. Então eu não posso julgar a mim mesmo. Pegou a lógica? Eu não posso trazer palavras de julgamento para mim mesmo. Eu tenho que olhar de fora, como se eu estivesse olhando para alguém, falando da derrota de alguém, não a minha. Agora vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? De novo, ó, imagina que você agora está nesse momento da tua jornada e lá no passado você experimentou uma derrota. Então aqui, duas coisas acontecerão, ou poderão acontecer. A gente vai se fazer uma pergunta, né, que é isso que coach faz, né? Coach pergunta. Quando um nome de pessoa famosa me procura, basicamente, a minha arte é fazer as perguntas com método e técnica. Então, qual é a pergunta que a gente vai se fazer? Você vai entender qual que faz mais sentido para você. Você pode olhar para trás ou para frente. Tem pessoas que funcionam bem olhando para trás. Como assim olhando para trás, Jerônimo? A pergunta é essa aqui, ó. O que eu poderia ter feito de diferente para, ao invés de ter montado uma locadora e quebrar, ter tido resultado positivo nela? É assim que se aprende. É olhando como adulto e não como criança. A criança faz assim, eu botei meu dinheiro, perdi tudo, a empresa me demitiu, meu fulano me largou. Não, isso é criança. Criança que faz beicinho. Adulto para e olha para o problema e responde a seguinte pergunta. O que eu poderia ter feito de diferente? Aí você escreve a derrota. Para não ter tido uma locadora, para não ter quebrado, olhando para trás.
Algumas pessoas não conseguem ver a solução. Algumas pessoas não conseguem. Eu mesmo, pensando aqui em tempo real com você, se eu olhasse para trás, eu diria assim, cara, eu não sei exatamente o que eu poderia ter feito de diferente. Aí então, se o teu caso é parecido com o meu, você vai inverter. Ao invés de você olhar para... Olha aqui para a tela para mim, ó. Olha aqui. Ao invés de você olhar para trás, você vai fazer diferente. Você vai olhar para frente. Como para frente, Jerônimo? A pergunta é diferente. A pergunta é assim: se eu fosse montar um negócio novamente, o que eu teria feito de diferente em relação ao que eu fiz antes e a coisa deu errada? Essa é a pergunta, né? Transforma ou montar a locadora na tua derrota, no teu desafio. Então, qual é a resposta que eu me faria? Eu daria mais ouvido a pessoas experientes. Meu sogro é um empresário, tem uma rede de ótica em Recife, chama Óticas Focus, né? Se você tem problema de visão aí em Recife, procura a Ótica Focus, procura o Semildo, que é meu sogro lá em Recife. Quando você olha pra frente, mas fala que é Five, fala, Semildo, eu sou Five, hein? Procura o Semildo e fala que você é Five, assim desenrola o desconto lá. E aí, quando você olha pra frente, o que eu faria de diferente? Eu, Jerônimo, a resposta vem rápido. Eu teria ouvido pessoas mais experientes. Né? Quando coaches me procuram para viver de coach, eu quero ter essa vida aí, morar em qualquer lugar que eu queira, precisando só de um computador e uma conexão de internet para atender meus clientes, eu quero ter isso aí. Então, por que eles me procuram para ajudar eles a viverem de coaching? Porque eles sabem que eu já passei por aquele caminho. Então, se eu voltasse, o que eu aprendi dessa derrota? Eu aprendi que eu ouviria pessoas mais experientes que já passaram pelo que eu gostaria de passar. Então, qual é o segundo passo? O segundo passo é: cara, verdadeiramente, o que você faria de diferente se você for uma pessoa que lida bem olhando para o passado, ou o que você vai fazer de diferente na próxima vez que montar um negócio? Esse é o segundo passo. O terceiro e o quarto são bem curtinhos, direto ao assunto. Fica comigo, você está quase vencendo e ficando até o final. Então fica comigo até o final. Se ainda não curtiu, dá uma agitada aí, curte o vídeo, né? Deixa um comentário aqui embaixo. Pô, Jornal, não está fazendo sentido para mim até aqui. Beleza, vamos para o terceiro passo. Terceiro passo, olha que interessante, né? Você teve uma derrota na tua jornada. De novo, mesma imagem. Você teve uma derrota. E o que é comum com as pessoas? Lembra que o estoicismo fala que tudo na vida é neutro, eu que dou o sabor àquilo? Então, quando você pega e olha para aquela derrota como algo que te destruiu, que é ruim, aquilo vai ser um peso, como se fosse uma pedra que você vai levar pelo longo da tua vida. Então, o terceiro passo é: olha para trás e procura, não de forma infantil, de forma adulta, alguma, presta atenção nessa palavra, gratidão por aquele momento lá de trás. Nem que seja pelo aprendizado, né? Então, talvez você possa pensar assim, cara, que bom que eu testei, aprendi pra caramba, quebrei, mas não estou passando fome. Cara, que bom que eu testei e tomei um prejuízo de 90 mil reais e aprendi muito para o meu negócio hoje que fatura milhões. Não sei. Que bom que eu aprendi que eu deveria ouvir as pessoas mais experientes e para o resto da minha vida eu vou saber disso. Que bom, olhar com algum tipo de gratidão. Por quê? É como se você fizesse assim, ó. Quando você não tem gratidão, é como se você pegasse algo, deixa uma camisa aqui atrás de mim, pesado, que você fosse levar para o resto da tua vida. Ah, quando eu quebrei, troço pesado. Ah, quando eu quebrei, quando aconteceu sei lá o quê. Quando você vira e fala assim, cara, obrigado pela experiência que eu tive. É como se aquilo ficasse lá atrás e você continuasse leve para o resto da tua jornada. Pegou? Vou até pegar aqui o banco de volta para continuar contigo aqui. E aí, a gratidão, ela faz isso, tem esse poder de fazer isso quando você agradece por algo. E o quarto e último passo, ele é esse aqui, ó. Eu vou até aproveitar esse próprio desenho aqui, vou só transformar o terceiro passo em quarto, ó. E o quarto passo, Jerônimo, depois que você fez os 3 passos anteriores, o quarto passo é o seguinte, ó, vou botar aqui 4 para gravar. Qual é o quarto passo? É uma nova pergunta que você vai se fazer. Lembra? Coach é pergunta e é movimento. Então o quarto passo é a seguinte pergunta: o que você vai fazer com esse aprendizado? O que você vai fazer daqui para frente com esse aprendizado? Porque você pode até ficar mal, é normal a pessoa ficar mal, coberta, embaixo da coberta, 1, 2 dias sofrendo porque foi demitido, ou porque a empresa quebrou, ou porque foi largado ou foi largada. Só que você não vai se curar embaixo da coberta. Você vai se curar agindo. Ação cura, inação adoece. Água em movimento é linda, é cachoeira, onda do mar, chuva, tempestade. Água parada apodrece, cria lodo, fica feia, fedorenta. Pegou? A gente tem que entrar em movimento.
E agora? O que você faz a partir disso? Curtiu esse vídeo? Então manda para alguém que talvez possa se beneficiar de aprender com uma lição do passado. Amei estar com você por aqui. Lembra? Você não veio ao mundo a passeio, está na minha pele. Você não veio ao mundo a passeio. Você é muito maior do que você imagina. Você é um projeto criado para dar certo. Faça a diferença na vida das pessoas por onde você passar. Tomara que eu tenha